Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos nesta noite realizando esse culto ao Senhor, adorando o nome do nosso Deus, a partir de casa hoje. Estamos fazendo ainda alguns testes, organizando um pouquinho melhor a questão da técnica ali, para nós fazermos a transmissão a partir do templo com mais qualidade. Apresentar alguns defeitinhos, tanto que essa semana nós reapresentamos o culto de domingo na terça-feira. Então foi uma semana com mais atividades. Sim. Por isso hoje, por não termos certeza de como estariam os equipamentos, resolvemos fazer esse culto a partir de casa. Então são todos muito bem-vindos e vamos juntos adorar o nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e nós vamos adorá-lo nesta noite, todos juntos. E nós vamos começar com uma palavra de oração. Você me acompanha? Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos reunidos com os nossos irmãos. Amém. E todos no mesmo ideal, Senhor, de adorarmos o teu nome, que é santo e bendito. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado. Sim. Obrigada, Pai, porque temos alimentos, vestes, os calçados, tudo aquilo, ó Deus, que nos proporciona, Senhor, um bem-estar. Sabemos que há muitas pessoas na rua e o dia tão frio, Senhor, esse anoitecer gelado. Pedimos a tua misericórdia para que essas pessoas tenham um encontro em abrigo e recebam, ó Deus, o agasalho necessário. Que o Senhor, ó Deus, possa continuar usando a tua igreja, que não é o templo, Senhor, mas as pessoas que te amam, que te adoram, que te servem. Que o Senhor continue se utilizando de nós, de cada um de nós, para que a tua obra não pare, que essas pessoas recebam, ó Deus, o teu cuidado. Amém. Nós te agradecemos porque como igreja pudemos distribuir as cestas básicas desse mês e o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos dado, a Deus, condições de continuarmos com esse ideal, com essa vontade de podermos ser úteis ao Senhor. E te agradecemos, Pai, porque os irmãos são tão generosos, são tão amorosos. Muito obrigada, Pai, pelos irmãos da nossa igreja, Igreja Batista Nova Aliança. E te agradecemos, Pai, porque unidos somos mais fortes e o Senhor nos impulsiona na direção daquilo que o Senhor quer. Muito, muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado conosco. Receba esse culto que é demonstrado,
ó Deus, com carinho, feito com carinho para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pastor Isidro tem uma palavra ainda, né, pastor? Sim. Graça e paz, irmãos. Eu quero, neste momento, elevar uma oração em favor da nossa irmã Volga. Nosso querido irmão, diácono Ronald, o seu genro, fez contato comigo agora, questão de 10 minutos antes do início do culto. Nossa irmã Volga teve um AVC e está no hospital, aguardando uma vaga para a UTI. Portanto, neste momento eu quero elevar ao Senhor uma oração em favor da irmã Volga e também da sua família, nosso irmão Ronald, a querida Sônia, sua filha, Laís Lívia, sua netinha, e também o irmão Atílio, seu irmão. Vamos orar? Pai querido, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos dá vida. E sabemos, acima de tudo, que o Senhor é aquele que nos dá a vida em abundância, a vida eterna. Nós sabemos que a irmã Volga, ela já desfrutará desta vida eterna com o Senhor, porque ela já tem recebido Jesus como seu único e suficiente Salvador. Verdade, Deus. Mas neste momento, ela está hospitalizada. Ó Deus, chegou a informação que ela teve um AVC. Pai, o Senhor tem cuidado dela até aqui. E nós rogamos o teu cuidado sobre ela ali naquele hospital. Que todos aqueles que terão contato com a tua filha, ó Deus, sejam pessoas separadas pelo Senhor. Amém, Pai. E ó Deus, rogamos que o Senhor possa estar com o Ronald, estar com a Sônia, com o Atílio, com a Laís Lívia, com a própria Volga, Pai. E ó Deus, rogamos por sua vida, mas rogamos acima de tudo que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós. Ó Deus, atende a nossa súplica, a nossa oração. Que a tua boa mão esteja sobre Volga, dando a ela toda a paz, a tranquilidade que ela precisa. Amém. Bem como também para os seus entes queridos, principalmente para a sua filha, nossa querida irmã Sônia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora repetir o tema Sim. e a nossa divisa. Para baixo, irmão. Agora tem que tirar esse aqui. Sim. Pastor é alto. Vamos repetir o tema? Firmados na fé. E a nossa divisa? Portanto, Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino 64 do Inário para o Culto Cristão. Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso,
terra para nos redimir, Jesus. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Vem, eterno Cristo, Rei sublime e divinal, vem reinar e para sempre do teu trono celestial. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso és tu, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por ter nos dado o teu Filho, santo e perfeito, para nos redimir, dando-nos a vida eterna. Em Filipenses 2:9 lemos: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Só de pronunciarmos o nome de Jesus, todo medo é banido de nosso coração e podemos enfrentar qualquer dificuldade. Graças, Pai. Vamos cantar agora o cântico Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,
capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Glória a Deus. Nós te agradecemos por tanto amor demonstrado através de Jesus. Quando estamos em aflição, para quem poderemos pedir socorro? Diz a tua palavra que o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor Jesus é nosso amado Salvador. Agradecemos-te por Jesus. Amém. Faremos a leitura bíblica em uníssono que encontra-se no Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Todos que nos acompanham pela internet e ainda não conhecem o que Deus Pai faz por nós através do Filho, meditem na letra deste hino que cantaremos agora. Do Inário para o Culto Cristão, 443, O que fez por mim. Perdido eu andava nas trevas, é que a luz de Jesus encontrei. Estendeu sua mão, deu-me ajuda, direção nele então eu achei. O que fez por mim também quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé. E vida nova tu has de receber, seguindo os passos do Mestre em teu viver. Aflito, sem rumo eu vivia, até que a voz de Jesus eu ouvi, e dizendo palavras de vida, nele Cristo a paz recebi. O que fez por mim também quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé. E vida nova tu has de receber, seguindo
por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé. E vida nova tu has de receber, seguindo os passos do Mestre em teu viver. Em paz e contente hoje vivo, porque Cristo Jesus me encontrou. É por isso que eu canto louvores a Jesus que do mal me salvou. O que fez por mim, também quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé. E vida nova tu has de receber, seguindo os passos do Mestre em teu viver. Linda. O Senhor nosso, Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. 2 Tessalonicenses 2,16. Teremos agora a reflexão da semana com a irmã Lucimara. Hoje, nossa reflexão tem uma pergunta. Quem é você? Pois vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26. Você já passou por uma crise de identidade quando se perguntou quem realmente é e por que está aqui? Há 3 momentos específicos quando essa crise é mais comum. Adolescentes geralmente passam por um período de descobrirem quem são, tentando adaptar-se ao círculo de amigos, procurando aprender o significado da vida. Na meia-idade, algumas pessoas lutam contra os anos, talvez desapontadas por não terem alcançado o que esperavam. Mais tarde, as pessoas conscientizam-se de que a vida está chegando ao fim e começam a pensar que tipo de pessoas se tornaram. Como os cristãos não estão imunes a essas questões, é bom rever o que Deus diz que eles são. Isso pode ser encorajador quando lembramos o que Cristo fez para nos redimir. Acabamos de cantar nesse hino tão lindo. O que Ele fez por mim, também quer fazer por ti. A Bíblia nos fala que por causa da nossa relação com Cristo, somos perdoados. Atos 10:43. Reconciliados com Deus. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 16 e 17. Filhos adotivos de Deus. Gálatas 4, de 4 a 7. Testemunhas e embaixadores de Deus. Mateus 28, 19 e 20. E o melhor de tudo, somos predestinados para sermos como seu filho, conforme Romanos 8, 29. Essas verdades maravilhosas não deveriam deixar dúvidas sobre quem realmente somos e por que estamos aqui.
foi extraído de David Brennan. Estamos no mês em que nós batistas focamos a atenção nos adolescentes e jovens. Não são somente eles que se perguntam sobre quem realmente são, mas cada um de nós, em diferentes fases da vida, nos questionamos sobre isso. O que deixaremos de legado depois que partirmos? Como seremos lembrados? Enfim, uma série de questionamentos nos pressionam e angustiam. Sabendo disso, Deus o Pai deixou registrado na sua palavra, a Bíblia, essa série de versículos que acabamos de ler, que contém verdades preciosas que iluminam qualquer mente obscurecida pela dúvida. Não precisamos ter crise de identidade quando nos identificamos com Jesus. Ele, que sempre fez de tudo para que seguíssemos o seu exemplo, está nos aperfeiçoando para que sejamos capazes de fazer as melhores escolhas. Errar é humano e Deus sabe disso e está pronto a nos ajudar a corrigir a rota. Nos esforcemos em conhecê-lo. Como podemos fazer isso? Através da palavra de Deus, pois Deus se revela a nós através de sua palavra. Na semana anterior, falamos sobre amnésia. Você está lembrado? Se você acha que já esqueceu sobre o plano amoroso de Deus para nos alcançar, as páginas da Bíblia você poderá relembrar sobre o grande amor dele pela humanidade decaída. Você não está perdido em definitivo. Enquanto estiver vivo, poderá definir a razão de estar aqui. Bebês e crianças, adolescentes e jovens, adultos e idosos, todos podem sentir-se amados por esse Deus, que é um Pai para todos, que mediante a fé em Cristo podem recebê-lo no coração. E uma vez que você fez isso, permaneça enraizado e edificado em Cristo, firmado na fé. Nós já fizemos isso. E você? Receba o nosso carinhoso abraço, Pastor Isidro e Irmã Lucimar. Que você possa saber, ou quando esquecer, possa lembrar quem você é. Agora, chegou um momento muito especial que nós vamos louvar ao Senhor por mais um ano de vida de um único aniversariante desta semana. Semana passada tivemos um só, nosso Filipinho, e nesta semana, dia 26, nós vamos comemorar o aniversário do irmão Wesley Navarro Ávila. Que Deus abençoe, irmão. Nós vamos cantar essa oração cantada, né, que é linda, que você possa sempre andar com Jesus. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida, bem feliz possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Querido irmão Wesley, aniversariante desta semana, receba o carinho de toda a família Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida desse teu servo, nosso irmão Wesley Ávila. Muito obrigado, Pai querido, ó Deus, pela pessoa que ele é, pelo servo que ele é. Obrigado, ó Deus, porque podemos perceber o marido, o pai que ele é, que tem sido para sua esposa, para os seus filhos. E obrigado porque o Senhor tem sustentado o teu filho até aqui em tudo. Apesar de todas as dificuldades que todos estamos a passar, o Senhor tem cuidado dele. Verdade. Tem cuidado da sua saúde,
tem cuidado de tudo. E, ó Deus, nesta semana, que já está próximo, dia 26, pela Tua graça, ele completará mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando o Teu filho. Que o Senhor o abençoe com a saúde física, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor Deus, sua família. Abençoe a sua empresa. Sim, Senhor. Ó Deus, que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre ele e dê muita paz, muita saúde para ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por ser tão amoroso conosco, por traçares um plano tão perfeito para nos levar a Ti, nos atrair para Ti mesmo. Muito obrigada, Senhor. E nesse instante, Pai, sabemos que podemos nos colocar diante do Teu altar com aquelas preocupações, também com a nossa gratidão, Senhor. Nesse instante, Pai, oramos pelos enfermos, aqueles que estão acamados, Senhor, aqueles que estão infectados pelo Covid-19, também, ó Deus, aqueles que estão com outras enfermidades. Que o Senhor visite cada um, Pai. Sabemos da aflição que vai no coração quando percebemos a saúde se esvaindo, ficamos preocupados, nós somos tão frágeis, Tu sabes, Pai. Nesse instante colocamos novamente a nossa irmã Volga no Teu altar, que o Senhor possa providenciar essa vaga para ela na UTI, Sim. porque sabemos, Senhor, que ela vai ser mais bem atendida, as enfermeiras vão estar ali a todo instante ao lado dela. Ó Deus, mas nós clamamos que o Senhor a proteja de ser infectada com outras bactérias que geralmente tem nas UTIs. Pedimos o Teu cuidado redobrado sobre ela, Senhor. Traga paz ao coração da nossa irmã Sônia, sua filha tão dedicada, essa mãe tem sido tão zelosa pelo bem-estar da irmã Volga. Verdade. Ó Deus, traga paz ao coração da irmã, que a irmã Soninha possa confiar em Ti cada dia, cada instante. Amém. E possamos, ó Deus, junto a ela, Senhor, dobrar nossos joelhos, pedindo que o Senhor faça o que for o melhor, Pai. Porque a Tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Amém. O Senhor sabe sempre como cuidar de cada filho Teu. E nós te agradecemos, Senhor, porque até que o Senhor cuidou, o Senhor zelou. Então pedimos que o Senhor fortaleça essa família nesse momento de grande dificuldade, Pai. Amém. Esteja também com aqueles que estão desempregados, precisando de uma porta de emprego. Que segunda-feira seja já um dia de novidades, um dia de boas respostas, Senhor, de entrevistas de emprego, Amém. de portas abertas. Sim. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas e colocamos as nossas aflições diante do Senhor. Ó Deus, queremos Te agradecer por nossas famílias, porque o Senhor nos tem dado a pessoas que nós amamos, nos tem dado filhos, nos tem dado pais, irmãos. E como é gostoso ter família, Senhor. O Senhor sabia que nós precisaríamos de tantos cuidados e providenciou a família para o ser humano. Muito obrigada, Senhor. Até os bichinhos se estimam, se zelam por serem família. E nós humanos queremos, ó Deus, honrar o Senhor com as nossas escolhas, bem-estar com aqueles que nós amamos. Queremos cuidar bem da nossa família. Então, ó Deus, capacita-nos a cada dia a sermos mais parecidos com Jesus, que foi zeloso por sua família até a morte. Estando ali naquela cruz, ainda estava preocupado com sua mãe. Ó Deus, muito obrigada por Jesus ter sido um exemplo em tudo para nós. Nós queremos ser imitadores de Jesus, então nos ajude, Pai. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados ouvintes, amigos que nos acompanham pela internet. Já em breve retornaremos para a igreja de forma presencial,
mas confesso aos irmãos que eu tenho orado, pedido a orientação do Espírito para este retorno também, de que maneira vamos retornar. Até já estou consultando também alguns colegas para sabermos como nos portarmos neste retorno. Mas fato é que dia 6/9 retornaremos, pela graça de Deus, para o culto noturno, já na ceia do Senhor. Estou agora conversando com o professor Alexandre, para também já termos aí a certeza do retorno dia 6, a partir da igreja. Mas ainda estamos conversando. Mas a certeza de que estaremos na parte do culto noturno às 18h30, para a celebração da ceia do Senhor a partir da igreja. Mas daremos maiores informações a todos os irmãos e amados amigos que nos acompanham. Estamos buscando realmente uma qualidade melhor para que nós tenhamos uma qualidade na transmissão, para que vocês possam todos participar a partir do templo com uma live também de qualidade, uma transmissão de qualidade. Já estou ficando com saudades. Confesso aos irmãos que são 5 meses que estamos trabalhando a partir de casa, nos cultos, não é? E temos aí nos colocado nas mãos de Deus para poder trazer o alimento, trazer o ensino da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Também temos trazido diariamente a mensagem Momento com Deus, para que todos tenham acesso a pequenas meditações de diversos autores, que muito têm abençoado muitas vidas. Esta semana eu tive uma notícia que me deixou muito feliz. Eu recebi uma notícia de uma mensagem de 2 minutos e pouco, informando de uma mensagem que nós mandamos nesta semana, como título O Senhor Perdoa. E uma pessoa que ouviu esta mensagem, que não estava bem, já tinha ouvido falar do Evangelho, são os chamados amigos do Evangelho, não é? Pessoas que são simpatizantes a Jesus. Mas uma pessoa que teve uma noite muito ruim, explicou para essa nossa ouvinte, essa pessoa que recebe as mensagens, no Rio de Janeiro. Então, o gostoso de tudo isso é que a pessoa recebe e a pessoa repassa, então é realmente um milagre de multiplicação. E para minha alegria, essa pessoa ouviu essa mensagem e ela entregou a sua vida a Jesus no dia 18 de agosto. Pela manhã, ao ouvir essa mensagem, ela depois ligou para essa nossa ouvinte, essa nossa amiga, para quem nós repassamos também, e isso muito me alegrou. Então nós estamos trabalhando, estamos propagando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, ok? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 32. Nós vamos ler 2 versículos. E eu quero falar com você hoje sobre um tema, o ninho da águia. Quero conversar sobre esta figura maravilhosa, este ser maravilhoso que é a águia. E eu quero fazer uma comparação à luz deste texto. Nós vamos comparar isso à nossa família, à nossa igreja. O pastor tem por costume não pregar só sobre temas sugeridos nos meses sugeridos, não é? Os irmãos já devem ter notado que o pastor, por vezes, ele aborda temas fora do contexto daquilo que é sugerido nas datas, porque a palavra de Deus sempre ela é atual, não é? Família é um tema sempre atual, não só o mês de maio, que é o mês dedicado à família, mas família é sempre algo atual, não é verdade?
E no meio dessa pandemia, como nós precisamos fortalecer as famílias, não é verdade? Como os casamentos precisam ser fortalecidos. Quantos ajustes se fazem necessários o tempo todo. Então, pensando no tema família, pensando na igreja, pensando no retorno, nós separamos esse tema para conversarmos hoje com os irmãos, baseado nesse texto, nesses 2 versículos. Vamos então ler Deuteronômio 32, versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Eu separei esse texto na linguagem de Genebra. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor, só o Eterno o guiou, e não havia com ele Deus estranho. É um tema de um cântico de Moisés. Moisés está aqui de forma poética, louvando o Eterno, sobre tudo aquilo que o Eterno fez ao povo de Israel, ao seu povo, ao povo eleito, e tudo aquilo que o Eterno continua fazendo ao seu povo, o seu povo eleito, a igreja do Senhor separada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E eu quero falar com você, portanto, sobre o ninho da águia. Nós vamos fazer algumas comparações hoje dentro deste tema. Vamos orar? Pai querido, é a tua palavra que será proferida e nós rogamos que o teu Santo Espírito fale para o teu servo, através do teu servo, e fale também a todos aqueles que nos ouvem. Que o coração de todos esteja preparado, ó Deus, pelo teu Espírito, para receber esta palavra. Que o teu Espírito possa cumprir o propósito dele para cada um de nós nesta noite. Nos colocamos nas tuas mãos, nos colocamos à tua disposição e colocamos todos os nossos amados ouvintes diante do Senhor nesta hora, para que o Senhor traga edificação, transformação, cura, restauração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei você, eu tenho amigos que gostam, quando olham uma coruja, gostam sempre da coruja, né? Eu sempre gostei, sempre fui fascinado. Quando eu chegava como office boy, às vezes eu andava ali na 24 de maio, estava no centro da cidade, e às vezes você tinha aquelas estantes com figuras de animais, não é? E eu sempre ficava fascinado com a figura da águia. Aquela figura bonita. Até no começo de casado, eu disse a Lucimara que gostaria de comprar uma figura daquela, eu não sei como é o nome. Uma escultura, obrigado, amor. Uma escultura, né? De uma águia muito linda, toda bonitona, né? Com as asas abertas, né? E eu sempre gostei muito deste animal. Eu sempre fui assim, sempre voltado para este animal. E eu sempre gostei de ler sobre os animais. Eu gosto de ler sobre a natureza, sobre alimentos. É sempre bom a gente estar informado. Eu gosto muito de ler. E a águia é um animal que ele sempre me fascinou. Porque a beleza da águia, ela ultrapassa a sua aparência, né? O seu estilo de vida também é muito admirável. Nós vamos ver durante o decorrer deste sermão. E aqui, a figura que temos aqui em Deuteronômio 32, 11 e 12, é a figura de uma águia a ensinar os seus filhotes a voar. É o que está escrito aqui. É uma poesia do Cântico de Moisés.
E esta poesia expressa a poderosa e amorosa relação de Deus com o seu povo. Então, a criação revela a grandeza de Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Está registrado no Salmo 19, verso de 1 a 3. Embora existam muitos tipos de águias, o exemplo de vida familiar da águia nos ensina muita coisa. Ensina para nossas famílias. E a igreja é composta de quê? De famílias. Então, esse exemplo de vida familiar da águia nos ensina muito. E a expressão ninho da águia, ela foi usada, aqueles que gostam de história, o nosso professor Alexandre, que é professor de história, não é? E temos aqui várias pessoas que talvez exerçam esta profissão como professor de história, na cadeira de história. Esta expressão ninho da águia, ela foi usada para refletir, não sei se vocês lembram, o refúgio de Hitler nos Alpes suíços. Era muito conhecida essa expressão, ninho da águia. E o ninho da águia sempre foi usado para designar algo de refúgio, algo realmente escondido, algo realmente inexpugnável. Um lugar protegido, muito protegido. E assim deve ser a família. A família deve ser um lugar assim. A família deve ser um lugar seguro contra todo e qualquer mal. Deve ser um lugar muito protegido. Então eu quero pensar com você hoje, como é que é um ninho de uma águia? Eu quero refletir com você umas comparações sobre o ninho da águia e a família. Mas por que eu vou bater nessa tecla hoje de família? Porque, queridos, nós precisamos melhorar nossos relacionamentos. Precisamos, talvez, fazer alguns ajustes nos nossos relacionamentos familiares. Porque a igreja é composta de famílias, e uma igreja composta de famílias sadias é uma igreja sadia. Uma igreja composta de famílias que tem as características daquilo que nós vamos relatar juntos aqui sobre o ninho de uma águia, são famílias que vão dar muito fruto, fruto do Espírito dentro de uma igreja, e essa igreja com certeza será uma igreja que caminhará de uma forma muito melhor, uma igreja muito mais vigorosa. Então eu quero refletir com você hoje sobre 3 características que envolvem o exemplo da família no ninho da águia. Vamos então lá? Primeira característica que você vê no ninho da águia e na águia: união. A base do texto, baseados no texto. Como a águia desperta a sua ninhada. A família da águia em seu ninho é um exemplo de união. A cada primavera, a águia fêmea, ela põe de 1 a 3 ovos. O formato do ninho é de um lugar que faz com que fiquem sempre unidos. Olha que coisa interessante. Até no formato, na hora de fazerem o ninho, eles fazem algo que é um lugar que faz com que eles fiquem sempre unidos. Então o casal da águia, ele é unido aonde? Dentro desse aspecto da união, no trabalho de construir o ninho. Juntos, o casal de águias constrói seu ninho em um lugar muito alto e protegido. E como é que é feito este ninho das águias? Ele é feito de galhos, ele é feito de espinhos, que faz com que fiquem sempre unidos. Ele é feito por cima também dos espinhos e dos galhos, ele vai em cima com palha. Por quê? Para ficar quente e para ficar macio. Então, repetindo, o trabalho é um trabalho conjunto, eles fazem juntos esse ninho,
fazem num lugar muito alto, num lugar protegido, é feito de galhos, é feito de espinhos e por cima palha, para ficar quente e para ficar macio. Outra característica dentro da união das águias está o sustento dos filhotes. A alimentação da família das águias é compartilhada, principalmente para sustentar os filhotes. Tudo que é caçado é prioridade para os filhotes e também dividido entre o casal. A família, nossas famílias, assim como o ninho de águia, ela precisa ser um lugar de união em todas as coisas. Tanto o casal como também os filhos precisam buscar estar unidos para manter o seu ninho feliz. A felicidade não pode ser responsabilidade de uma só pessoa, mas precisa do apoio de todos. Assim também é na igreja. Uma família deve compartilhar esta união, assim como no ninho de águia, de todas as coisas. Não só o casal, mas também os filhos têm que buscar esta união para manter o seu ninho, manter o seu lar feliz. E repito, esta felicidade não pode ser responsabilidade de uma só pessoa. Percebem? Há famílias que estão passando por muitos problemas, porque não há união, não há um trabalho em conjunto, não há sustento compartilhado. É cada um por si, Deus por todos, como diz no popular. Cada um tem o seu bolso. Às vezes você pega um marido dizendo, olha, eu te emprestei isso, você me deve isso. Onde isso, queridos? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse texto aqui da águia, esse texto de Deuteronômio, ele não está aqui simplesmente para falar de um animal, mas está aqui comparando aquilo que Deus ele faz com o seu povo e Deus quer fazer com o seu povo. E ele está comparando a águia como um animal que trabalha em união. E a família tem que trabalhar em união. A igreja tem que trabalhar em união. Muitas vezes a igreja sofre. Por quê? Porque o reflexo das famílias refletem na vida da igreja. O Espírito Santo, ele traz a unidade espiritual. É responsabilidade pastoral realmente buscar no Espírito esta unidade da igreja. Mas a colaboração das famílias é fundamental. Quando uma família ela não é unida, nós temos problemas. Caminhamos com mais dificuldade. Há famílias em que a felicidade ela é depositada somente em cima de uma só pessoa. Mas fica aqui no ensino da palavra de Deus. Fica ensino aqui da união, a partir do ninho da águia, a partir de como a águia, um animal criado por Deus, ele age para que nós, a exemplo deles, possamos buscar a união, o apoio de todos, tanto no trabalho de construção de algo em família, como também no sustento. Então, o ninho da águia é um lugar de união. A família deve ser um lugar de união. O seu lar deve ser um lugar de união. Segundo aspecto que eu quero falar com você sobre como é o ninho da águia, comparando com a família, o cuidado. Vamos para o texto? A águia diz assim a texto, e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. A família da águia é um exemplo de cuidado mútuo. O tempo todo a águia está fazendo algo em prol da sua família. O casal de águias cuida do ninho o tempo todo. E de que maneira? Olha que coisa linda. No revezamento de tarefas.
Quando um vai para a caça, o outro toma conta do ninho, enquanto está com os ovos ou com os filhotes. Não sei se os irmãos sabem, mas a águia ela choca os seus ovos por 35 dias e toma conta dos filhotes que ficam no ninho por 12 semanas. Olha aí, é um tempo, não é? Então há um revezamento nas tarefas. A necessidade de termos um revezamento nas tarefas para que não haja sobrecarga sobre um ou sobre o outro. O segundo aspecto desse cuidado está na proteção mútua entre eles e a proteção aos filhotes. Tanto o casal cuida um do outro, como também dos filhotes. Quando chega o tempo dos filhotes aprenderem a voar, olha que coisa linda, a águia tira a palha. Lembram que eu falei no começo que a palha era para deixar um lugar mais gostoso, mais quente, mais macio? Pois aí, o papai e a mamãe águia, eles tiram a palha do ninho para que os espinhos incomodem o filhote, ou os filhotes, e estes saiam do ninho. Então, quando um filhote voa, a águia o segue e o segura, se precisar, é o que diz o texto, o leva sobre as suas asas. Se ele cai, está ali o cuidado, a proteção aos filhotes. É a mesma coisa na família, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. A família como um ninho de águia, deve haver cuidado, é preciso ter cuidado de um para com o outro, de maneira que saibam que ali, o seu lar, é um lugar de amparo. Todo lar tem que ser um lugar de amparo. Na família, cada pessoa precisa saber que pode contar com o socorro do outro. Como é importante isso. Você saber que você pode contar com o outro. Ter uma família é a maior segurança que alguém pode precisar. Nós precisamos cuidar mais da nossa família como um ninho. Assim como a águia cuida do seu ninho. Porque o ninho da águia é um lugar de cuidado. É a mesma coisa na igreja. A igreja nós temos que ter um revezamento de tarefas. Nós temos que ter uma proteção mútua. Nos proteger. Proteger aqueles que estão trabalhando, estão na linha de frente. E proteger os filhotes significa proteger aqueles novos na fé. Aqueles que estão começando a carreira cristã, para que não ouçam o que não devem ouvir, que não vejam o que não devem ouvir, que não devem ver, não é verdade? Nós temos que ter esse cuidado. Muitas igrejas às vezes ficam doentes, muitas igrejas se esvaziam por falta deste cuidado, por falta desta proteção, por causa deste revezamento. E eu volto a dizer, a igreja muitas vezes ela reflete tudo aquilo que acontece dentro dos nossos lares. Aquilo que nós falamos um para o outro, aquilo que nós falamos inclusive dentro de casa, aquilo que falamos dentro da igreja, um para o outro reflete aquilo que nós estamos vivendo. Portanto, a família tem que ser um lugar de segurança. A família, o lar de uma família deve ser um lugar de amparo, assim como o ninho da águia é. Saber quando tirar a palha do ninho. Saber que os espinhos incomodam, mas o filhote vai sair, mas você está junto para o seguir, para o segurar quando ele precisar, para o orientar, para fazê-lo crescer, não tolher, não colocar medo no filhote, mas para dar segurança, assim como a águia faz com o filhote. A mesma coisa o casal, não é? Imaginem que o casal águia vai lá
fazer os seus filhotes, está saindo do ninho. Aí o macho diz para a fêmea, você não sabe nada, eu é que sei. A fêmea diz, não, você não sabe. Um fica hostilizando o outro e você pode perder o seu filhote. Compreendem? Isso é muito importante, queridos. O importante do cuidado, a consciência do revezamento e da proteção. O ninho da águia é um lugar de cuidado. O terceiro aspecto que eu quero fazer à luz deste texto que acabamos de ler, do ninho da águia, com exemplo também da família, é a fidelidade. Olha o que diz o texto. Assim, só o Eterno, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Não foi nenhum Deus estranho que fez algo para o povo, mas foi o próprio Eterno. A fidelidade de Deus para com o seu povo, ela permanece para sempre. A família da águia, ela é um exemplo de fidelidade, que ensina para nós, seres humanos, uma grande lição. Há uma grande lição aqui, neste exemplo da família da águia. A águia é fiel. Você sabia disso? A águia é fiel. Em primeiro lugar, no aspecto da fidelidade, a águia é fiel ao seu parceiro. Você sabia? A águia é um animal monogâmico. Convive com um só parceiro por toda a sua vida. Se o seu companheiro morrer, ela fica só pelo resto da sua vida. Temos que ser fiéis ao nosso parceiro. Marido, você tem que ser fiel à sua esposa. Esposa, você tem que ser fiel ao seu marido. Fidelidade ao seu parceiro. Isso reflete muito no equilíbrio da família. Isso reflete muito no equilíbrio da espiritualidade, na vida da igreja. Temos que pensar muito nisso. É um grande exemplo. E ela também é fiel ao seu ninho. O casal de águias não abandona o seu ninho. Ela não abandona o seu ninho. Nós estamos vivendo hoje tempos em que o primeiro vento que dá, o primeiro vento que sopra um pouco mais forte, as pessoas abandonam o seu ninho. Principalmente os homens. Me perdoem. Principalmente os homens. Os dois, mas a porcentagem para os homens é maior. Se acovardam diante da primeira tempestade. Se acovardam no aspecto da fidelidade ao seu ninho. O casal de águias, ele não abandona o seu ninho. Se houver um temporal ou um frio intenso, eles não abandonam o seu ninho. No casamento, no relacionamento entre pessoas, muitas vezes os temporais abatem a gente. Eles vêm sobre a gente. Este frio intenso, essa onda de frio que veio no Brasil, que nós não estamos acostumados, não é verdade, com baixas temperaturas, mas quando uma onda de frio vem intenso, o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, nós abandonamos o nosso ninho. Nós não conseguimos resistir. Um casal de águia só constrói outro ninho se for preciso buscar um lugar mais seguro, onde haja mais alimento, ou se o ninho for destruído por uma tempestade. Assim deve ser o relacionamento entre marido e mulher. Assim deve ser um relacionamento entre os parceiros, marido e mulher. Assim deve ser uma parceria também com os filhos. Você só deve construir outro ninho se você for buscar um lugar mais seguro, onde haja mais alimento e se o ninho for destruído por uma tempestade. Nós estamos vivendo tempo em que a família está sendo desvalorizada a cada dia. E nós precisamos rever nossos valores como o casamento criado por Deus. Deus instituiu o casamento.
Deus ama a família. Nós não podemos abandonar o nosso ninho em momentos difíceis e nem deixar nossos familiares ou nossos filhos, o nosso cônjuge, quando acontecem problemas. Assim como as águias, nós temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis a Deus, para que o Eterno restaure as nossas famílias. Só o Eterno pode restaurar nossas famílias. Eu não sei se você está passando por algum problema de relacionamento com seu esposo, com sua esposa ou com seus filhos, mas eu quero que você não esqueça que o ninho da águia é um lugar também, não só de união, de cuidado, mas também de fidelidade. E quem é aquela pessoa que é mais fiel num relacionamento e que deve estar em todo e qualquer relacionamento? É Jesus. Jesus tem que estar presente. É Jesus, conforme lemos no texto de Deuteronômio, é Ele que nos guia, é Ele que mantém a união, é Ele que mantém o cuidado e a fidelidade entre nós, porque Ele é fiel, Ele é Deus. Ele não é como a gente, Ele não oscila. Ele permanece fiel mesmo que nós sejamos infiéis. E nós não temos o direito de não querer perdoar. Não temos esse direito, porque nós fomos perdoados dos nossos pecados e de toda a nossa injustiça na cruz do Calvário. Eu quero conclamar você nesta noite a cuidar do seu ninho. Eu quero conclamar você nesta noite a colocar-se diante de Deus e pedir a Deus que restaure a sua família, que restaure aquilo que está faltando dentro do seu lar. É tempo de nós nos colocarmos diante do Eterno e consagrarmos nossas vidas ao Eterno. É tempo de dizermos para Jesus, Jesus, entra no nosso lar e Jesus, queremos sim viver o padrão de vida que o Senhor tem para nós no aspecto espiritual. Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Portanto, é em Deus que você tem que esperar. É em Deus que você tem que colocar as suas expectativas. É você olhar para o seu esposo, para a sua esposa, bater um papo ao redor da mesa, e eu quero falar ao redor da mesa em breve. Talvez eu fale no próximo domingo, vamos ver. Para que nós estejamos sempre em comunhão com o Senhor. É Ele que mantém esse ninho unido. É Ele que cuida, é Ele que promove essa fidelidade. E olha o que diz o texto. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Palavra do Senhor. Peça ao Senhor hoje, que renove a sua família, que Ele renove a sua família como a águia. E Ele te fortaleça para fazer do seu lar um ninho de águia. Um lugar onde haja união em tudo. Um lugar onde haja cuidado um com o outro. E, acima de tudo, fidelidade até nos momentos mais difíceis. A minha oração neste momento é que o Eterno te dê a visão da águia. Eu sempre peço isso para Deus, sabiam? Eu peço a Deus que me dê sempre a visão da águia. Porque quando você tem a visão da águia, você consegue enxergar além. É este o comparativo da Bíblia. A águia, veja bem, sobem como asas como águias. A águia, ela vem em alturas. A águia, ela consegue ver acima daquilo que nós estamos vendo aqui. Quando temos a visão da águia no aspecto espiritual, conseguimos enxergar de longe o perigo e manter sempre a nossa família em vista. Como a águia que sobrevoa acima das tempestades. Você sabia disso? Ela faz isso. Então, que nós sejamos como águias,
que nós possamos sobrevoar acima das tempestades quando nós passarmos por lutas dentro da nossa família, mesmo dentro da nossa igreja, quando estivermos com algum problema, porque a igreja é composta de famílias, que nós estejamos sempre sobrevoando acima das tempestades. Acima da tempestade quando passamos por doenças, acima da tempestade quando passamos por morte, por luto, acima das tempestades quando passamos por toda e qualquer dificuldade, que nós busquemos sempre o Senhor, que habita nas alturas, com o coração quebrantado busquemos o Senhor, porque Ele nos restaura, Ele nos renova, e é Ele que faz do nosso lar um ninho da águia. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa visitar a sua família hoje, que Deus possa visitar a sua dor, que Deus possa visitar a sua dificuldade. Talvez você esteja passando por uma tempestade, talvez você esteja passando por uma onda de frio no relacionamento familiar, mas eu conclamo você hoje a entregar a sua vida a Jesus. Eu conclamo você hoje a convocar aquele que pode fazer nova todas as coisas. Aquele que faz nova todas as coisas. Aquele que faz aparecer vida do nada. Quando você tem nada, aquele que criou tudo do nada. A terra era sem forma e vazia, e o Eterno criou. O Eterno criou tudo aquilo que nós conhecemos. Se o Eterno tem poder sobre a natureza, se o Eterno tem poder para criar, para dar vida para mim e para você, como é que Ele não vai ter o poder de fazer do teu lar um ninho, a exemplo do ninho da águia, como nós lemos hoje? A exemplo do texto que acabamos de ler, que o Eterno nos guia. Tire tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que é Deus estranho, tudo aquilo que não é do Eterno, tire da sua vida. Convoque Jesus, o Filho de Deus, o Eterno encarnado, para habitar na sua vida e para entrar no seu lar. Pois só Ele pode te dar esse renovo. Só Ele pode realmente promover essa união, esse cuidado e essa fidelidade, porque nós não temos força em nós mesmos. Somos pecadores, somos fracos. Mas aqui está um exemplo de que é possível. Dentro do texto, é possível quando o Eterno nos guia. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua fidelidade. Obrigado, porque o Senhor nos guia sempre a pastos verdejantes e porque o Senhor deseja sim ser o nosso pastor. O Senhor deseja sim entrar nos nossos lares. E da tua palavra que hoje lemos em Deuteronômio 32, 11 e 12, o Senhor, ó Deus, quer que sejamos, que tenhamos uma família como o ninho da águia, que tenhamos a união uns com os outros, que tenhamos o cuidado uns com os outros, que tenhamos a fidelidade uns com os outros. Muitas vezes, Pai, passamos por problemas difíceis, passamos por tempestades e parece que não vai dar mais, parece que não vai ter mais jeito. Mas, ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos guia. E o Senhor, como a águia, mesmo quando estamos errando, quando estamos cometendo algum deslize, o Senhor é exemplo da águia, nos carrega. O Senhor nos cuida. O Senhor nos socorre. Completa esta palavra nos nossos corações e que o Senhor possa reinar e ser convidado nesta noite a entrar em cada lar que nos ouve, a ocupar o lugar que o Senhor deve ocupar
como guia supremo, como Salvador, como Senhor. Oramos assim, no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quinta-feira, pela graça de Deus, nos encontraremos para começarmos uma série de estudos. Um personagem muito marcante também do Novo Testamento, que é Pedro. O que fazer quando não há nada para fazer? Nós vamos estudar nesta série de sermões a partir de quinta-feira, às 20 horas. E você é nosso convidado. Que Deus te conceda um final de domingo gostoso. Eu vou para a cantina da Lucimar agora, porque na igreja, a gente sempre que depois que termina o culto, né? A gente tinha cantina, lembram? Os irmãos? Eu agora vou para a cantina da Lucimara. Né? Tem a cantina da Kinoshita, a cantina da Inelita, da Miraci, de todo mundo aí que acompanha das mulheres da igreja, né? Que delícia, né? Que saudades. Mas convido você para ir para a cantina também. Vá ao redor da mesa, ore com a sua família, agradeça a Deus por sua família, curta a sua família e convide Jesus para poder dar um toque naquilo que está precisando dar um toque. Ele faz tudo perfeito. Famílias fortes, igreja forte. Este é o objetivo de Deus para cada um de nós. Amém. Que Deus abençoe você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que a consolação, a instrução e o ensino do teu Espírito, o Consolador, que Ele nos lembre de todas as coisas, que sejam abundantes sobre nós. Amém. Ó Pai, cuida de cada um de nós. E que no dia de hoje, milhares e milhares recebam Jesus em seus lares, recebam Jesus na sua casa espiritual e recebam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Oramos assim, confiados no teu nome, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos.